Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Atenção, está entrando no ar o programa Ministros da Santidade. Este programa é uma realização da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento, na direção do ministro Fábio dos Santos. Fique ligado, Deus tem um milagre para sua vida. A gente compra uma coisa muito complexa, ela vem com manual, né? Pra gente montar, onde ficam as peças, como começar. E assim a nossa vida, sem o manual, a nossa vida vai ficar pela metade, mal estabelecida e mal firmada. Mas quando a gente tem o manual de Deus, a palavra do Senhor, a nossa vida vai ser estabelecida e montada com perfeição, com graça, e você vai ter êxito na sua vida, na construção dos seus propósitos. Irani, Irene e Maria Luísa estão aqui conosco. Quem são? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos dizer para eles, igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e a IPMA também. Fiquem à vontade para cultuar a Deus conosco. Deus vai falar aos vossos corações. Então você que trouxe o seu manual de regra, vida e fé, abra ele, o livro de Lucas, capítulo 4, versos 1 e 14. Santo é o nome do Senhor Deus, mais uma vez agradecido ao Senhor por estar estabelecendo o reino dele com vocês. Nós teremos aí nos céus o nosso galardão do Senhor. Nós que estamos edificando aquilo que não é obra de homens. E sábio é o homem ou a mulher que contribui de alguma forma para a obra do Senhor Deus. O evangelho precisa ser pregado dentro e fora do templo. E os instrumentos escolhidos são eu e você, tá? Olha para o irmão aí do seu lado e fala para ele: você é um instrumento que Deus escolheu para pregar o evangelho. Amém? Graças a Deus. Virá esse retorno aqui para mim que eu ouço melhor. Graças a Deus. Lucas capítulo 4, versos 1 e 14. Quem encontrou, dá um grito de glória bem alto. Aleluia. Façamos a leitura neste momento. Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Como você é um crente Bíblia, você vai ler em voz alta o verso 1 primeiramente, depois, assim que eu ordenar, você leia o 14. Então, eu vou contar até 3, leitura do verso 1, capítulo 4 de Lucas em alto e bom som. Amém? 1, 2, 3 e Jesus... Nossa, tá gostoso de ouvir, hein? Voz de exército com bandeiras, glória a Deus. Verso 14, 1, 2, 3 e... Eita glória. Bíblia na cadeira, mãos dadas. Oremos ao Senhor Deus nesta tarde. Senhor Deus querido, santo e eterno, nós te louvamos porque o Senhor está conosco aqui. E nós te pedimos,
Que o Senhor fale através do teu Espírito que já está aqui em nossas vidas, em nosso meio. Está aqui, ó Jesus, o teu corpo místico, a igreja, que precisa ouvir as tuas palavras. Fala através dos meus lábios, ó Deus, e encontre corações abertos para ouvir e praticar essa santa verdade. Deus, os seus santos anjos já estão aqui. Eu invoco mais, pelo menos, uma legião de anjos dos céus para batalhar conosco aqui, para que saiamos com a nossa vitória e o teu nome seja glorificado. Deus, eu sei que tem crente pentecostal aqui nesta casa, e eu estou sentindo falta das línguas estranhas, da oração fervorosa e alta, daquele clamor que o Senhor se levanta do trono para ouvir e para abençoar. Deus, nós te pedimos, sacode a nossa fé hoje. Oh Deus, mostra para o mundo que ainda existe pessoas que têm comunhão com a tua santa palavra, que amam ouvir os teus mandamentos e são brasas vivas na terra, são crentes fervorosos na fé e têm os dons espirituais para ministrarem cura, libertação, sinais e maravilhas em teu nome. Eu sei, meu Deus, que na casa desse povo há evangelho a ser ouvido. Eu sei que na rua desse povo eles ouvem o evangelho através deles. E eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje porque instrumentos de Deus trouxeram essas vidas para cá, e essas vidas não vão sair de qualquer maneira, vão sair impactadas pelo poder de Deus, vão sair cheias da glória, porque a tua unção é notória neste lugar. Fala conosco, Jesus, e nós continuaremos te dando glórias e louvor ao teu nome. Só quem crê, aplauda ele bem alto e se assente no seu lugar, por gentileza. Santo é o Deus de Israel. Amados de Deus, do Senhor Jesus, esta tarde é uma tarde privilegiada, porque temos aqui a oportunidade de participarmos da comunhão com o Espírito de Deus em uma liturgia onde a palavra não é dada por homens, mas é uma palavra rema, revelada, que vem dos céus, e tudo aquilo que vem dos céus abençoa as nossas vidas, até mesmo as correções, os castigos, tudo que vem de Deus. E a Bíblia nos diz que todo dom desce do alto, do Pai das luzes, para aqueles que com sabedoria oram, pedindo as coisas do alto. Mateus 6,33, Jesus já nos dizia isso, que devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso nós sabemos de cor. O texto que eu leio com a igreja nesse momento está relatado num evangelho que teve tamanha importância para a igreja neotestamentária e para os cristãos primitivos. Por quê? Porque até essa altura, após a ascensão de Cristo, o que se tinha a respeito do Senhor Jesus era relatos de testemunhas oculares que ouviram do que Jesus fizera e ensinara. Nós sabemos pela história da igreja que o evangelho de Mateus, um dos primeiros a serem escritos na obra do Novo Testamento, foi relatado principalmente a judeus, a uma classe de pessoas que tinham entendimento de genealogias e promessas. Nós tínhamos também aqui o evangelho que Marcos escreve, segundo as palavras do próprio apóstolo Pedro, mas o evangelho de Marcos foi endereçado a uma igreja em Roma, lá para os cristãos romanos. Então, toda a circunvizinhança,
os gentios das cidades até mesmo da Europa, como Filipos, Corinto e outras mais, necessitavam de um evangelho mais completo. Então Lucas, com sua sabedoria, sendo um médico formado pela medicina grega, ele sai da sua residência após andar com o apóstolo Paulo e ver sinais e maravilhas e ter certeza de que o Cristo que Paulo falava era verdadeiro, era real, não era mentira e nem delírio de homens. Ele larga toda a sua vida e vai a Jerusalém, Galiléia, Samaria, perguntar para as pessoas que conviveram com Cristo o que de fato ele fizera, o que de fato ele ensinara. E tendo todos os testemunhos em uma lista, ele coloca em ordem todos os fatos, e assim surge o evangelho segundo escreveu São Lucas, um evangelho para mim e para você, gentios, pessoas que outrora não tinham promessa, não sabiam o que era salvação, o que era céu. Hoje, por causa desse evangelho e toda a obra que temos dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos dar glórias a Deus e aleluias, porque temos informações sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Deus que nós não vimos Ele, mas nós sabemos que Ele é real, porque Ele mudou as nossas vidas. E se tem alguém que Jesus mudou a sua vida, por favor, dá um grito de glória para eu saber que você é salvo comigo neste lugar. O texto que eu li, verso 1, capítulo 4 do Evangelho, nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é levado quando volta do Jordão para o deserto. Aqui eu quero dizer à igreja que uma ênfase há no capítulo 4 sobre a questão de ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu vou pregar sobre isso nessa tarde e te peço que você olhe para o irmão que você sentou aí do lado dele, sorri um pouquinho para ele ver que você é cheio do Espírito Santo de Deus e diz assim para ele: o Espírito Santo. Não, mas aí gente cheia não fala assim com sono fraco, fala com firmeza, diz assim: o Espírito Santo tem que guiar a sua vida. Glória a Deus, olha para cá. Então o capítulo 4 nos diz que Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele vai ao deserto. Nós sabemos que algumas palavras e linhas atrás está relatado o momento em que Jesus é batizado nas águas, convindo a ele cumprir toda a justiça. Neste fato a divindade se apresenta, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos pela primeira vez no Novo Testamento. Pastor, por que o Senhor fala isso? Porque enquanto João Batista estava batizando, chamando aquelas pessoas de raça de víboras, dizendo a elas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados, vem Jesus, que não é víbora, não é cobra, não é surucucu, não é cascavel e outra espécie que você deva conhecer. Vem aquele que é um Cordeiro Santo, que já existia antes da fundação do mundo, o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que agora está sobre os homens. Vem até João Batista, e quando Jesus entra ao rio para ser batizado, uma coisa linda acontece. As três pessoas da divindade estão juntas. Primeiro, o Filho encarnado está lá diante de João Batista. Segundo, uma voz dos céus, a voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E simultaneamente o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e nós vemos um primeiro milagre naquele lugar, uma unção completa debaixo da presença da divindade interícia que nós cremos e servimos. Jesus Cristo, depois do batismo, sai do Jordão, sai do batismo nas águas. O que significa batismos nas águas? Quem já batizou nas águas, levanta a mão e dá um grito de glória aí. Eu quero dizer para você que só batiza nas águas quem se arrependeu do pecado, só batiza nas águas quem não quer mais esse mundo podre, fétido,
que nós vivemos. Só batiza nas águas aqueles que não querem ter mais comunhão com homens e mulheres ímpias, entenebrecidos em vida de pecado, mas amam estar com os justos, com os santos, com os salvos. Batismo nas águas é arrependimento. Batismo nas águas é consequência de alguém que ouviu a mensagem do Evangelho e começou a chorar, dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha alma, me perdoa, não me deixe descer ao inferno, eu quero ser salvo. Onda surimini andarai. Quem desceu nas águas entende o significado disso. É crente alicerçado na rocha, é crente fiel, porque infelizmente estamos vivendo tempos que o Evangelho está sendo adulterado. A mensagem é que Deus vai entregar isso, que Deus vai entregar aquilo, que Deus vai dar aquilo outro. Não é errado Deus dar, Deus é Pai, mas eu quero dizer que toda pessoa que pensa que Evangelho é barganha, é receber, ele não permanece, ele não continua, porque Satanás está ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E só quem passou pelo deserto, só quem sabe o que é arrependimento, fica firme diante das tribulações e das lutas, que é uma verdade na vida de todo crente. Muitos líderes estão tentando, pastora Vânia, calar isso, dizer que o Evangelho é só mil maravilhas, é um mar de rosas. Isso é uma falácia, isso é anátema, isso é mentira. O cristianismo é a única religião que começa na terra e termina na eternidade. Então a gente planta aqui em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades, e teremos um reino eterno de glória, um reino eterno de unção. Será que alguém ainda acredita em céu? Aracete, entregue, mandar e calache. Jesus começa o seu ministério pregando sobre arrependimento. João Batista está batizando no Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos. A igreja de Atos dos Apóstolos falam a todos que quisessem se arrepender dos seus pecados e ouvirem de bom grado a mensagem, que era uma mensagem exortativa, receberiam o Espírito Santo. Então, irmãos, se nós quisermos ir para o céu, não podemos deixar de entender, pregar, ouvir sobre o arrependimento. E o arrependimento é diário. Todos os dias nós temos que olhar para Deus com um olhar de misericórdia por nossas almas, pedindo que Ele nos perdoe, que nosso coração continue propício a se arrepender, porque hoje estamos vivendo o tempo, evangelista Léo, que tudo é normal, que tudo pode, que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Esse evangelho vai levar muitos para o inferno, porque é o evangelho da porta larga. Jesus diz que largo é espaçoso, é o caminho que leva à perdição, mas apertado, estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos são os que entram por ela. Será que tem alguém que está no caminho estreito ainda? Nós precisamos de guardar no nosso coração o arrependimento diário, porque após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Diga assim: Ele é levado pelo Espírito. Fala assim: não foi o diabo. Diga: não foi a vontade dele. Diga: não foram homens, mas o Espírito Santo. Olhe para cá. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que se arrependem e entregam a sua vida a Jesus, é Ele que dirige, é Ele que guia. Se o diabo tem falado coisas aí na tua cabeça, que o que você está passando é Satanás, é não sei o que outro, irmão, para de conversa fiada. Aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, entregou a vida a Ele. Jesus também foi para o deserto. O Espírito Santo também leva a crente para o deserto. E se você está indo para o deserto, guiado pelo Espírito Santo da glória, porque você não vai morrer lá, vai sair aprovado, porque Deus cuida
cuida daqueles a quem Ele guia. Levado pelo Espírito de Deus. Provérbios 16 nos diz: o homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Jesus entra no deserto, e deserto é sinônimo de solidão, de privação, de falta, de dor, de lágrimas, mas também de experiência, aprovação, poder, virtude e honra. A visão humana vê o deserto como um lugar que nós nunca deveríamos ir. Eu passar pelo deserto, pela falta, pela escassez, pela dor. Mas a ótica de Deus vê diferente. Quando um crente está sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, o Senhor está vendo um crente que vai sair aprovado. Você não ouviu, se não dava glória mais alto. Quando um crente vai para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, Deus vê um homem de Deus que vai sair aprovado. Deus vê uma mulher de Deus que vai sair cheia do poder, que vai ter autoridade com o inferno. Vai ser um vaso. Quem está passando pelo deserto, Ele dá glória. Pode dar glória. O Espírito leva o Filho de Deus. E Jesus fala: olha, uma vez perseguido pelos fariseus, Ele chega aos discípulos e diz: se ao pai de família chamam Beelzebu, quanto mais a seus filhos. O que nós entendemos com isso? Que se Jesus, que era o primogênito, unigênito de Deus, foi para o deserto, quem dirá eu e você, comedores de feijão, meros mortais, por que reclamar e dizer: eu não vou para o deserto, eu não quero ir, não dá, eu não dou conta, eu vou desviar, eu vou sair, eu vou para outra igreja? Ei, deserto faz parte da obra de Deus na vida de um crente salvo. É no deserto que Deus começa a tirar o que Ele não quer que esteja na sua vida. Ai, Jesus, eu lembro de Jeremias 18. Deus manda o profeta descer à casa do oleiro, e descendo lá ele diz: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo um vaso na mão do oleiro. E Jeremias via, e o oleiro apertava o vaso, amassava o vaso, e quando o vaso não ficava da forma que ele queria, o vaso quebrava, e o oleiro ia e fazia outro de novo. Uma coisa, Deus não quebra vaso nenhum, tá? Você que fica falando: Deus me quebrou, Deus quebrou meu vaso. Deus não é ruim assim. A Bíblia diz que o vaso se quebrou. A gente quebra da nossa própria ruindade. Às vezes a gente está tão ruim, tão mal diante de Deus, que a gente se quebra, mas o oleiro vem fazer outro, porque Deus não remenda vaso velho, Deus faz outro novo. Se Deus está pegando vaso quebrado, Ele vai fazer um novo. Ele vai fazer um vaso que preste para a glória dele. Então glorifica. Aleluia. Ele é o oleiro. E Deus fala: Jeremias, pode o vaso falar para o oleiro como o oleiro deve trabalhar com ele? Jeremias, é obviamente que não. E nós sabemos, irmão, que quem entende de vaso, as mulheres vão entender o que eu estou falando aqui, de uma forma mais simples possível. Você não escolhe um vaso para colocar na sua estante, no seu rack.
aquele que vem com defeito, aí você pede o desconto lá, 60% de desconto, porque tem um pedação quebrado assim no vaso. Você não vai levar esse vaso para sua casa, você vai procurar um vaso novo, consertado, inteiro, o mais bonito que você puder levar. Assim é Deus conosco. Deus não nos pode colocar na seara da vida se nós estivermos ainda quebrados, defeituosos. É preciso um tratar de Deus, é preciso um tratar no caráter, no emocional, nas atitudes, no falar, no pensar, em toda a estrutura psicológica, espiritual e física do ser humano. Quando Deus leva para o deserto, Ele está tratando com o vaso. Israel não queria que Deus tratasse do jeito que Deus queria. Israel queria que Deus fizesse do jeito deles, e Deus disse: eu é que sou o oleiro, Jeremias. Fala para esse povo que se for necessário deserto, vai ter deserto. Se for necessário vale, vai ter vale. Se for necessário prova, vai ter prova. Mas eu tenho uma coisa a dizer: no final, eles vão dar glória, eles vão agradecer, eles vão me exaltar, porque eu vou honrar eles. O Deus que abate é o Deus que honra. O Deus que prova é o Deus que aprova. O Deus que permite o choro é o mesmo que dá a alegria. Então nós temos que sair da ótica humana e ver somente o que a gente quer viver, ou o que a gente quer que Deus faça. Não, Jesus foi para o deserto e foi levado pelo Espírito de Deus. Esse negócio de prova é só para quem está desconcertado, irmão. Que heresia é essa? Que teologia mais fraca é essa? Que quando o irmão está sendo provado, está em pecado, caiu, está desconcertado. Eu sabia que ele era um crente sem vergonha, safado, capa. Irmão, isso é relativo. Então eu jogo o livro de Jó fora, porque o homem mais provado da Bíblia foi chamado por Deus de justo. Eu vou repetir: o homem mais provado por Deus na história bíblica foi chamado de justo. E outro: não havia como Jó em justiça, em retidão. E nós sabemos que ele passa por diversas situações, um deserto terrível em sua vida, mas Deus dirige as nossas vidas até mesmo nos lugares de mais alta provação. Os crentes mais experientes, os crentes mais firmados, os crentes mais cheios do poder de Deus, mais reconhecidos como aqueles que realmente carregam a marca da cruz, foram crentes que foram forjados no deserto. Então você vai pegar no ombro do seu irmão e vai dizer para ele assim, fala assim: se você está passando pelo deserto, sendo fiel a Deus, fala assim: dá glória, dá aleluia. Fala, ouça o que eu estou dizendo. Fala com fé, irmão. Você é profeta, pelo amor de Deus. Fala, ouça o que eu digo. Você não vai se arrepender se você der glória no deserto, ser fiel, parar de olhar para a luta e ver que Deus está te forjando. Você não vai morrer lá, você vai sair aprovado para a glória de Deus. E quem crê, dá um grito bem alto de glória, aleluia. Ouça o que eu estou dizendo. Enfrente Satanás no deserto. Não dê brecha ao seu adversário. Fique firme na palavra, porque há uma história na Bíblia aonde toda uma geração, exceto 2 pessoas, morreram no deserto. É possível o crente que foi levado por Deus ao deserto morrer lá? É ou não é? É, porque o Espírito de Deus, na pessoa do anjo do Senhor, que é Jesus, em teofania no Antigo Testamento, guia o povo que saiu do Egito para passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Só que essa geração passou pelo deserto reclamando,
murmurando, se sentindo pequeno, incapaz, desacreditando da promessa e do poder de Deus. Mesmo vendo maná caindo do céu, nuvem de fogo à noite para guiar o caminho, coluna de nuvem de dia para tampar o sol, para que eles não fossem molestados naquele calor e nem tropeçassem em pedras. Eles viram milagres, água saindo da rocha, muitas coisas, mas eles viviam reclamando, duvidando e confessando aquilo que o adversário, o Satanás, colocava no coração deles. Esses morreram, exceto 2, Josué e Caleb. Por que não morreram? Porque creram que Deus tinha colocado eles no deserto para prepará-los para tomar posse da vitória. Porque todo crente aqui quer vitória, irmão. Tem gente que fala: eu não quero vitória, eu não quero bênção. Mentira! Você quer vitória sim, você quer aquele carro, você quer sair do aluguel, você quer aquele sapato que você viu no shopping, você quer a libertação da sua família. Nós queremos, e Deus sabe disso. Mas aqueles 2 homens foram os únicos que em toda a peregrinação diziam: a terra é nossa, o deserto só está nos preparando. Eu estou pregando Bíblia, se você ler a palavra de Deus, você vai ver: eu os coloquei no deserto para os preparar, porque se eles vissem a guerra, eles iam fugir. Todo mundo escravo, só catava pepino, alho, porro, cebola, mandioca. Aí entram numa terra cheia de Jebuseu, Queneu, Cananeu, Eveu, gigantes, todos armados e bem preparados, com armas, enxadas, flechas. Quando eles vissem aquele exército preparado, todo mundo ia correr, todo mundo ia fugir. Então Deus fala: Israel, vocês não são mais escravos. O deserto é para ensinar vocês a serem guerreiros. Vão aprender a caçar para comer. Comia aquela migalha que Faraó colocava na mesa, acomodado. Vocês não são mais escravos. Vai aprender a caçar, vai aprender a se defender. Dormia lá na cidade de Gósen, né? Protegido, todo mundo junto. Agora vai dormir no deserto. Se vier escorpião, vai ter que aprender a matar. Se vier cobra, vai ter que aprender a se defender. Deserto é escola. E o povo foi aprendendo. 20 anos, morre a primeira geração. Nasce a segunda no deserto. A segunda geração é a que entra na terra. E um dia o Espírito Santo falou para mim: sabe por que a segunda geração entrou e a primeira não? Porque isso é um tipo. Só entra na terra quem nasceu no deserto. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Crente que nasce no Egito, quando chega no deserto para entrar na terra, vai sentir falta do Egito. Vai ter lembranças da sua infância, da vida passada, e vai dizer: eu estou nesse deserto sendo crente, eu não era crente, a vida era melhor. Eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para o pecado. Mas quem nasce no deserto, nunca soube o que é Egito. Ele nasceu, foi gerado no deserto, evangelista. Como é que Satanás vai colocar na mente dele que o Egito é melhor? Como é que Satanás vai incitar, olha aqui, presta atenção, isso é forte. Saudade do pecado, porque Egito é tipo do mundo. Não vai. Ele não sabe o que é Egito. Ele só sabe que é deserto. E Provérbios diz que o rico reclama tendo tudo, mas para o pobre até o amargo é doce. Quem nasce no deserto dá glória por tudo, meu irmão. Assou um escorpião para comer, dá glória. Vem baunilha do céu, não tem cordoniza, é baunilha, dá glória do mesmo jeito. Quem nasce no deserto se contenta com o que tem. Quem nasce no deserto não conhece murmuração, porque ele só sabe daquilo
ele recebeu. Ei, não há paralelos, não há comparações. Não existe dois mundos. Quando a gente ainda fica balançado com o mundo, com ter ou não ter, Satanás nos derruba no deserto. Tombaram milhares. Mas quando nós nascemos no deserto, não tem um outro mundo para a gente comparar qual que é melhor. A gente só conhece o deserto e a história de um Deus que nos prometeu uma terra que a gente nunca nem viu. Então todo crente que entra no deserto, ele tem que nascer no deserto. Aleluia. Ele tem que tratar de esquecer o passado dele e nascer de novo. Igual Jesus das águas. Nascer de novo no deserto. Porque quando ele nasce no deserto, quando ele é fiel no deserto, quando aquela geração que nasceu no deserto junto com Josué e Caleb glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, e quando espiaram a terra, disseram: a terra é boa, a terra é nossa, vamos tomar. E outro povo dizendo: não, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos pequeninos, vamos ficar aqui mesmo. Tinha Deus que encontrou uma geração futura que pensava como eles, que tinha a visão da promessa, que eram fiéis no deserto, e começaram a dar glória e dizer: a terra é nossa, a terra é nossa. Os inimigos que saiam, a terra é nossa. Será que tem alguém disposto a passar pelo deserto com fé, com confiança, glorificando e exaltando aquele que te levou? Jesus não morreu no deserto. Deserto é lugar que às vezes o próprio Satanás vem te visitar. E com Jesus veio o próprio, em pessoa. Mas o engraçado é que Jesus era a Bíblia. Ele estudou 30 anos para trabalhar 3. E tem gente que não estudou nem 3, quer trabalhar 30. 30 anos afiado na espada, Adacassuri Navai. Aí chega o abestado intrometido do diabo e começa um diálogo com Jesus. E o diabo usa um argumento muito fraco, colocando dúvida no Filho de Deus. Ele era filho desde a eternidade. Ele viu Satanás sendo expulso quando era um luzeiro ainda, quando era Lúcifer. E o diabo vem: se tu és o Filho de Deus. Eu imagino Jesus rindo. Satanás, você quer colocar dúvida? É assim no deserto. As dúvidas não começam a surgir. Estou te ensinando batalha espiritual. Estou te mostrando quem é que está por trás dessa circunstância. Será que eu vou crescer ali? Será que minha vida vai mudar? Será que eu sou salvo? Até da salvação ele fica com dúvida no deserto. Vamos aprender com Jesus nesta tarde. O que é lindo é que quando o diabo lança a dúvida e fala para ele, porque Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas o que ele queria é que Jesus desse uma legalidade a ele. Ele é sujo. Ele sabia que Jesus ia esmagar a cabeça dele, sabia de tudo, conhecia as profecias, mas ele queria uma legalidade de Jesus para o plano de Deus não dar certo. E Jesus, como homem, poderia falhar sim ou não.
Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele estava como eu e você, dependendo só do Espírito de Deus, jejuando. E o diabo diz: transforma as pedras em pães. Jesus falou: eu estou longe da casa do Pai, me esvaziei da minha glória, e para vencer esse camarada aí, só tem uma coisa: só tem uma coisa que o diabo não dá conta, é a palavra de Deus. Provérbios nos diz: toda palavra de Deus é pura, é escudo para os que nela creem. Quem crê, quem crê, quem crê? Quem crê nesta palavra dá um grito de glória. Ei, Satanás, perde na tua vida hoje. Satanás, perde. Ai, que Andrés. Jesus falou: vou usar um negócio aqui. Meu Deus, um pouquinho mais de som aqui, meu filho. Vou usar um negócio aqui. Está escrito. Guarda isso no seu coração. Estou me arrepiando aqui. Guarda isso no seu coração. Está escrito. O diabo vem tentar Jesus. Ele vem brincar com Jesus. E depois o que acontece? É Jesus que começa a brincar com ele. Jogou ele dentro da palavra, ele nem viu. É assim os metidos a besta? Vem querer discutir coisa com a gente, não tem nada a ver. Aí você aproveita, já joga na Bíblia, está dentro da Bíblia e nem sabe. Já caiu, vai apanhar mais do que pandeiro no samba. É desse jeito. O diabo também metido a besta, veio falar demais. Jesus jogou ele dentro da Bíblia, ele entrou, nem viu. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo entrou e começou a jogar a Bíblia também. E mas assim, Jesus dizendo: você é um otário mesmo. Tá, agora você está no meu jogo. Aí agora é o diabo que cita a Bíblia. Aqui veio Salmo, veio Deuteronômio, veio tudo aqui. O diabo leva ele num monte bem alto e diz que daria a ele todos os reinos do mundo, porque a ele foi entregue. Foi entregue, não foi dado. Dado é uma coisa, entregue é outra. A ele foi entregue por um curto período de tempo, porque o reino pertence a Jesus. Pode acontecer o que aconteça aí fora, dizer que o diabo fez isso ou aquilo, o reino é de Deus. Quem manda em tudo é Deus, quem permite tudo é Deus. Ele está no controle. Satanás é só um instrumento. Aleluia. Jesus disse: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Com essa tu não dá conta. Está escrito: só ao teu Deus servirás e adorarás. Aleluia. É isso que tem que sair da nossa boca no deserto. E ali o diabo leva ele a Jerusalém, no pináculo, e diz: se é filho de Deus, olha a dúvida, pula daí. Porque está escrito, Salmos fala: dará ordem aos teus anjos, para que não tropece o teu pé em pedra. O diabo lançando Bíblia. E Jesus diz:
Está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por que Jesus jogou o diabo para a Bíblia no deserto? Deus, que palavra forte. Pergunta assim: por quê, pastor? Não, só vou responder se você perguntar com vontade. Eu assim: por quê, pastor? Parece que vocês não gostam nem de saber da palavra de Deus, vai. Pergunta mais alto, senão eu não falo. Melhorou, ia levar o rolo para casa, hein? Igreja, Jesus sabia que Satanás nunca se firmou na verdade. E Jesus sabia que a palavra de Deus só tem poder na boca de quem pratica. Está entendendo? Estou pregando para você que todos nós aqui passamos por batalhas espirituais. Mas a verdade é que muitos não sabem disso e por isso pecam, por isso caem. Porque Satanás fala e ele pensa que é um pensamento natural e obedece aquele pensamento. O diabo fala: você é feio, você não vai ser feliz, não vai à igreja, você está doente, você tem que fazer aquilo. E ele fala: é mesmo, né? Porque pensa que é um pensamento, mas Jesus está abrindo teu olho, dizendo nesse deserto: fica ligado com aquele que vai falar no seu ouvido. Só quem está cheio do Espírito Santo discerne e fala: epa, eu sei que é você, Satanás. O que você entende como pensamento, Jesus viu o próprio falando. Nesse deserto que você foi levado pelo Espírito e pratica a palavra, confia em Deus no deserto, na hora da dúvida, na hora que Ele lançar de tudo para te derrubar, usa a palavra. Usa a palavra. Eu gosto, irmão, de crente ousado, irmão. Eu gosto de crente ousado. Assim, sinto muito, irmão. Não é preconceito, não é acepção de pessoas. Mas crente ousado tem visão do mundo espiritual, irmão. Um dia desse eu estava num lugar e um crente daqueles humildes, irmão, que você não dá nada, chinela havaiana, pobrezinho, mas cheio do poder, estava ali numa conversa. Aí chegou um ímpio metido à besta e começou a humilhar a pessoa e começou a falar: você tem que dar um jeito de estudar, trabalhar, porque você não vai ter nada na vida. Irmão, a irmãzinha não deixou nele terminar, estendeu a mão e falou: está repreendido, Satanás, o Senhor é o meu pastor e não... Discernimento do Espírito no deserto. Pega pra você aí. Pega a autoridade, pega a unção, pega a visão, pega a Bíblia. Eu conheço muito crente, boa pinta, bem sucedido, que é um Zé Mané. Vazinho só. Arrepreendido, Satanás. Deus é que supre as minhas necessidades. O homem ficou sem graça assim, falando: tá doida. Mas não é doidura não. É quem é levado pelo Espírito no deserto não morre. Quem é levado por Deus para ser tentado e provado não morre lá. Sai mais crente do que entrou. Sai mais cheio do que entrou. Sai mais. Cadê? Quem vai sair aprovado desse deserto? Dá um grito de glória. Diga assim: Jesus. Diga mais alto: Jesus era um crente completo
No deserto ele usou, olha só, jejum, oração, Bíblia e louvor. Eu vou repetir, parece que você não entendeu. Jesus no deserto usou jejum, oração, Bíblia e louvor a Deus, mesmo diante de Satanás. Aí eu pergunto, nós temos desculpa para murmurar e reclamar e desistir de tudo? Não. Enquanto o primeiro Adão peca contra Deus, missionária Aline, no jardim do Éden, o segundo Adão é fiel a Deus no deserto. A Bíblia diz que Satanás se ausenta por um pequeno período de tempo. E o verso 14 nos diz: então pela virtude do... Meu Deus. Então pela virtude do... voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Eu tenho que fazer uma pequena exegese aqui. No verso 1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Amém? Estou me arrepiando aqui. Antes do deserto, Jesus é levado. Mas depois da experiência, irmão Jorge, da provação, a Bíblia não diz que ele sai, mas diz que pela virtude. Só um entendeu. Só um entendeu, não acredito. Antes do deserto só tinha a direção do Espírito, depois ele está cheio da virtude, cheio de poder, cheio de autoridade. Só tem virtude do Espírito quem passa pelo deserto e é fiel, e é fiel, e é fiel, e é... Meu irmão, a gente pensa na virtude, pensa na fama, mas esquece do deserto. Sem deserto não há virtude, não há fama, não há ministério, não há vitória. Pega no ombro do seu irmão e diz: tem que passar, e passa dando glória, porque aquele que te levou vai te tirar de lá na hora certa, aprovado, cheio de virtude e poder, e ainda vai te dar fama, reconhecimento. Todos que olharam para você antes do deserto disseram: esse aí não é nada. E todos aqueles que viram você entrar no deserto, levantam a mão para receber e disseram: vai morrer lá dentro, não vai sair de lá. Ei, esses são os mesmos que vai ver você saindo cheio de autoridade, de poder, de glória, de graça, de virtude, de fama. Vai ser conhecido como vencedor, campeão. Meu Deus, vai ser reconhecido. Isso aí é um vaso, isso aí é um pregador, é uma levita, é um missionário, tem virtude na vida dele. Deus está pegando gente aqui passando no deserto, aleluia, para te dar o que você pediu, para te dar mais unção, para te dar mais graça e autoridade, para abençoar a sua vida e você não olhar para trás. Deus prova antes de honrar.
precisa correr atrás da fama. Ela vai ser impregnada na sua vida depois do deserto. Não precisa se estressar querendo poder, virtude e unção. Seja fiel no deserto, que ela vai ser impregnada da sua vida. E ninguém vai poder tirar. Só tira aquilo que o homem procurou, ou deu, ou conquistou. Aquilo que o próprio Deus coloca na tua vida, ninguém tira. E Ele vai entregar hoje. Quem quer unção nessa tarde, quem quer vitória, quem quer ter reconhecimento de Deus, adora, 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 que está fraco. Adora Ele. Se coloca de pé nessa tarde, meu filho. Ô ragaçu, prepara o louvor. Condassuri que me nessave antromenesh. Eu senti que Deus vai derramar aqui poder pra gente aqui. Deus vai capacitar você aqui. Porque hoje teve Bíblia. Hoje teve Bíblia. Aleluia. Agora eu pergunto, Deus vai encontrar louvor aí? Adoração? Oração? Andagash. Cadê o levita? Cadê os levitas? Solta aí, solta um louvor aí. Pode ser esse. Vem tu mesmo, irmão Gabriel, me ajudar. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo. Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministrosdasantidade.com, ou seja, wix.com/ministrosdasantidade.com. Temos também o facebook.com/projeto-mss e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus.